Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé e nós queremos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria de estarmos juntos sempre neste encontro semanal, aqui na nossa querida Rede Brasil de Comunicação, sempre nas segundas, terças e quartas-feiras, aprendendo um pouco mais, meditando na palavra do Senhor, sempre abordando temáticas, assuntos práticos para o nosso enriquecimento espiritual e fortalecendo, como sempre, a nossa fé em Cristo Jesus. E, como sempre, gosto de lhe lembrar que você pode continuar sendo um instrumento de bênção, fazendo com que outras pessoas continuem sendo alcançadas ou sejam alcançadas por esta programação abençoada apresentada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Assim como temos visto, sempre encontrado aqui a acolá pessoas tanto de outras denominações, de igrejas co-irmãs, como até pessoas não evangélicas que sempre têm demonstrado satisfação e alegria de poder estar também aprendendo a palavra de Deus, acompanhando esta programação abençoada. Então, você que assiste, que acompanha através dos canais oficiais, continue compartilhando para que mais vidas sejam edificadas. E em falar em edificação, queremos lhe convidar nesse instante a lermos um texto da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, apenas um versículo, o versículo de número 26, e fundamentado neste texto, estarmos meditando sobre o seguinte tema: o cristão e o equilíbrio quanto à sua identidade. Esteja conosco lendo o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muito bem, esta expressão informativa advinda do registro feito pelo apóstolo, ou seja, pelo evangelista Lucas, que aí sim foi um cooperador do apóstolo Paulo em muitas das suas viagens missionárias. E em razão de acompanhar o crescimento e como um bom historiador que o era, além de ser médico, como o próprio Paulo assim o chama, Lucas, ele faz questão de descrever, de resumir, além de fazer menção da narrativa do que aconteceu e ficou registrado em seu livro, principais momentos da história da igreja primitiva, principalmente os 30 anos iniciais, ele faz questão de pontuar momentos marcantes de transição em razão ao crescimento do Evangelho. E este texto mostra-nos pela primeira vez uma referência que até então era tida como uma expressão pejorativa, depreciando a importância dela em relação aos crentes, aos servos de Deus, mas que a partir desta passagem se tornou uma marca distintiva, caracterizando de fato aqueles que serviam a Cristo, uma vez que aqui, como diz o escritor, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Isso apontando para, entre outras coisas, a forma com que eles viviam, a sua identificação perceptível, não só no que diz respeito à sua aparência, como também do seu caráter, da sua vivência, do seu dia a dia. Diante disso, uma vez que estamos, durante algumas oportunidades, meditando sobre o cristão e o equilíbrio na vida espiritual, como já mencionamos, nós percebemos a necessidade também, à luz das Escrituras, de mencionar a importância, o que a Bíblia traz como recomendação a respeito deste equilíbrio também, quanto à nossa identidade como cristãos. E quando nós falamos sobre identidade, essa palavra identidade, a propósito, advém de um termo latino e na sua origem se refere ao conjunto de qualidades e das características particulares de uma pessoa, que torna possível sua identificação ou reconhecimento. Quando falamos de identidade como cristãos, portanto, nós estamos fazendo menção a traços, a características, a comportamentos que confirmam que uma pessoa pertence e serve verdadeiramente a Cristo Jesus. É isto que o termo cristãos significa à luz do Novo Testamento. E os crentes
naquele período denominado de Igreja do primeiro século, imitavam e viviam de forma tão parecida e semelhante a Jesus que foram apelidados, portanto, de cristãos, fazendo menção da sua aparência, da sua semelhança, da sua identificação como autênticos servos de Cristo. E uma vez que a nossa proposta em meditar sobre o cristão e o equilíbrio quanto à sua identidade, portanto, nos faz refletir sobre a necessidade de mantermos estas características identificatórias como autênticos servos de Cristo. Ao pensar nisso, eu lhe lembro algo que já mencionei em algumas outras oportunidades, em alguns outros programas que estivemos aqui meditando sobre determinados assuntos. Existe um expositor das Escrituras que disse muito acertadamente que uma das estratégias principais na atualidade usada por Satanás é esvaziar, é confundir, é distorcer significados de palavras específicas que fazem toda a diferença dentro do vocabulário cristão e da realidade evangélica. E uma das palavras que, de forma lamentável, tem sido distorcida e até depreciada em nossos dias, é quando nós pensamos sobre o termo, ou quando alguém pensa, quero assim dizer, quando se diz respeito à palavra cristãos. E pouco a pouco, em razão de algumas circunstâncias, de alguns entendimentos distorcidos, esta palavra, na mente de algumas pessoas, tem perdido a sua importância, a sua seriedade. Daí entendermos a necessidade de, como crentes, em pleno século XXI, vivermos de forma equilibrada para que este termo, para que esta identificação como autênticos servos de Cristo ou como cristãos possam ser ou possa ser preservada. De modo que sobre nós repousa uma responsabilidade muito grande. E no que diz respeito a parecermos com Cristo, naturalmente, nós encontramos à luz do texto sagrado que um dos traços recorrentes ou característicos de quem de fato pertence a Cristo é que precisa ter o mesmo caráter que ele tem, ou andar como ele andou. Ou seja, ter a conduta, a vivência, o comportamento semelhante ao de Cristo. Se você está com a sua Bíblia e gosta de conferir ou mesmo anotar para aprofundar, não é, o estudo do assunto, quando lemos, por exemplo, em 1 de João, capítulo de número 2, versículo 6, nós encontramos a recomendação do apóstolo dizendo o seguinte: aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. Veja que quando nós falamos sobre ser cristãos ou conservar a nossa identidade de forma equilibrada como autênticos servos de Cristo, isso significa dizer, como diz o apóstolo João, que nós devemos andar como ele andou. Não é apenas dizer da boca para fora. E aí onde é que está o grande problema da atualidade, em que pessoas, muitas vezes utilizando os meios mais variados, das redes sociais, da internet, da sua popularidade, dos meios de comunicação ou comunicações usados atualmente, fazem menção até dizendo que são cristãos, alguns dizem que são cristãos evangélicos, mas no dia a dia, na sua vivência, no seu comportamento, isso está bem distante do que a Bíblia espera, do que a Bíblia orienta a respeito disso. Quando nós analisamos o texto sagrado, nós entendemos que para sermos de fato cristãos, precisamos desfrutar ou possuir o caráter de Cristo, revelar por meio do nosso comportamento o que Paulo vai utilizar como sendo o fruto do Espírito Santo. Isso está em Gálatas capítulo 5, o versículo de número 22. Não permitindo que traços da velha natureza se revelem em nossa vida, aquilo que fazíamos antes, quando nós não servíamos a Cristo, quando nós não conhecíamos a sua palavra, quando nós não tivemos a nossa experiência pessoal. Inclusive, foi feita uma exortação, o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, ele exorta fazendo menção desta diferença, desta mudança em relação ao caráter do autêntico cristão. Ele diz que nós não podemos permitir que na nossa nova vida, em razão da nova natureza em nós implantada,
vermos ou permitirmos características da velha vida, da velha natureza. Ele diz no capítulo 2, versículo 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Veja que não é mais compatível determinados comportamentos, traços da velha natureza na nossa vida atual como autênticos servos de Cristo. Ora, assim que, como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. De modo que, uma vez que precisamos entender, como cristãos, viver uma vida equilibrada no que diz respeito à nossa identidade, o caráter de Cristo deve sim ser evidenciado no nosso dia a dia. Passando pelo que diz a Bíblia, além do caráter cristão, ou seja, reproduzir o comportamento ético, moral ensinado pelo Senhor Jesus, vivenciado por Ele, não é demais dizer e lembrar da necessidade que, assim como o caráter, também expressa-se com relação à linguagem como autênticos cristãos, servos de Deus. Uma vez que o interior do crente está limpo pela palavra, como o próprio Senhor Jesus disse, não é verdade? João 17, ele disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o apóstolo Paulo, ratificando, confirmando, enfatizando esta verdade, ele diz em Efésios, capítulo 5, versículo 26, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, quando esta palavra tem espaço no nosso interior, ela purifica, ela lava, ela regenera. É uma ação principal que o Espírito Santo produz no nosso interior. Em Tito 3:5, Paulo diz, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa experiência é verificável também por nossa linguagem, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Isto equivale a dizer que todo aquele que de fato passou pela experiência do novo nascimento, a palavra o purificou, o Espírito Santo o regenerou, uma vez que essa experiência trouxe uma renovação espiritual interior, isso é verificável através da linguagem também. O Senhor Jesus disse em Mateus 12:34, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Veja que o que está no interior é evidenciado também da forma como nós expressamos, a linguagem que nós utilizamos. Nós sabemos que cada grupo social possui seu estilo de linguagem e é identificado pela forma que fala. E a semelhança desta realidade, deste fenômeno social, o cristianismo possui também as suas características, formas específicas de se expressar, de falar, é o que a Bíblia nos ensina. E no que diz respeito a isto, no que diz a necessidade de vivermos de forma equilibrada com relação à nossa identidade, a Bíblia é clara. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem chamado Tito também, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, sendo a linguagem sã, irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Veja que ele afirma qual deve ser a linguagem do autêntico servo de Deus, que caracteriza a nossa identidade como cristão. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, de modo que Paulo diz que quem fala como autêntico cristão transmite vida e glorifica a Deus pela forma que fala. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É o que Paulo diz em Efésios 4:29. Se você quiser anotar, o tempo não nos permitirá ler, mas você pode adicionar à sua anotação Colossenses capítulo 4, o versículo de número 6. De modo que dentro desse princípio, palavras chulas, gírias ou palavras obscenas não devem fazer parte do nosso vocabulário como cristão. Isso deve ser observado. De forma prática, portanto, há determinadas formas de se expressar, de falar, que são incompatíveis com a vida cristã. É inconcebível, por exemplo, a ideia
de uma pessoa se dizer crente, servo de Deus, e falar palavras torpes, palavras sujas, palavras que trazem dubiedade com o sentimento ou com o pensamento, não é, imoral, dizendo uma coisa, querendo dizer outra. Me entende? É o que a Bíblia fala de palavra dobre, dúbia, dizendo, mas com a intenção de dizer outra coisa. E como crente e servos de Deus, é inaceitável que isto ainda seja vivenciado na vida de um crente que está em processo de melhora. Veja, há uma diferença muito grande entre uma pessoa que acabou de aceitar a Jesus, está em processo de santificação, está melhorando, não é? Está em processo de aperfeiçoamento, iniciou agora, a semelhança de uma criança, não é? Que está aprendendo a se comportar, aprendendo a se expressar e se comunicar, às vezes falando de forma tropeçada, aqui e acolá, mas é bem diferente uma pessoa que já tem um tempo de vida cristã, não é? Se diz e se identifica de forma pública como um autêntico servo de Deus, mas a sua linguagem não é compatível. Nós somos também identificados como cristãos pela forma que falamos. E a melhor maneira de usarmos a linguagem apropriada é usar a linguagem bíblica, com prudência, ainda que usando termos que podem ser utilizados na atualidade, mas sem abrir concessões para palavras que trazem prejuízo para a vida espiritual e não glorifiquem ao Senhor. Se há uma coisa que sempre alguém vai perceber, é quando um cristão, quando um crente, servo de Deus, fala em desacordo com a palavra. Tenhamos cuidado para não produzirmos escândalo, como diz Paulo, aos que estão à nossa volta. Deus precisa ser glorificado da forma como eu, como você, como nós falamos. Seguindo para o término, veja, além do caráter cristão, da linguagem cristã, me permita mencionar, à luz das Escrituras, que a nossa identidade perpassa também pela aparência do cristão. O Evangelho, ele transforma e alcança todas as áreas da nossa vida. É o espírito, a alma e o corpo, de modo que nós precisamos viver como cristão, falar como cristão e ter aparência de cristão. O verdadeiro Evangelho, portanto, atinge todas as esferas da vida humana. Por esta razão, o apóstolo Pedro ensina que toda a vida do crente deve ser regida pelo padrão de santidade estabelecido pelo próprio Deus, o que abrange não só no interior, como já vimos, traços de comportamentos que caracterizam quem de fato é um autêntico servo de Deus, mas como também no exterior. Ora, não só o espírito e a alma, que são as partes imateriais, interior da constituição humana, mas também a forma como se expressa, a forma como se apresenta o corpo como instrumento de glorificação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, uma expressão muito conhecida de todos nós, e você há de lembrar quando Paulo disse assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que Deus precisa ser glorificado em todo o nosso ser, não só no interior, como também no exterior. A Bíblia mostra o cuidado de Deus desde o Antigo Testamento, como também ao Novo, mostrando e delimitando marcas, princípios que devem reger a aparência do autêntico servo de Deus. Ele mostra a diferença moral entre o justo e o ímpio. Você pode ler Malaquias capítulo 3, versículo 18, mostrando princípios de diferenciação entre o que é o comportamento e a aparência de um ímpio, como também o comportamento e a aparência de um cristão. Ora, a diferença moral, se você pode anotar também Provérbios capítulo 7, versículo 10, onde o proverbista faz menção de formas específicas em que pessoas de baixa moral no Antigo Oriente se vestiam, se apresentavam, mostrando a forma desacordada ou de forma que não estivesse em acordo com as Escrituras, com o princípio moral de Deus. Você pode também ler o capítulo 7, versículo 10 e também versículo de número 11.
Para seguirmos à conclusão, há princípios de Deus que mostram como deve ser a nossa apresentação no âmbito da aparência. O apóstolo Paulo, ao escrever 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, ele vai dizer que existe o princípio da modéstia, da simplicidade, não permitindo o homem e a mulher de que seu corpo, a forma como se apresenta, seja instrumento de iniquidade, despertando sentimentos negativos, despertando obras da carne em razão da forma inadequada com que se apresenta. Paulo diz que é de bom senso, de bom tom, alguém que se veste, que se apresenta de forma modesta e também com simplicidade. Provérbios capítulo 11, versículo 16, você também pode anotar e ler com maior tranquilidade, dando atenção e comparando outras versões, e você perceberá a riqueza de detalhes que estes textos apresentam. Como também o apóstolo Pedro, quando escreve também a sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 1 a 3, ele faz menção, por exemplo, comparando as mulheres de seus dias com aquelas santas mulheres do Antigo Testamento, da forma como elas se apresentavam com o propósito de glorificar ao nome do Senhor. Eu lhe lembro também que há necessidade de ter equilíbrio e bom senso no que diz respeito a este ponto. Lembre-se dos princípios que Paulo utilizou, e estes princípios, ainda que dentro de um contexto, mas como é princípio ou como são princípios, podem ser aplicados em algumas outras áreas da nossa vida. Ele chegou a dizer que tudo o que fazemos, ainda que entendendo que há coisas que são lícitas, que não são imorais, que não são erradas no sentido judicial, moral, mas tem coisas que não convêm. Ele mostra o princípio da licitude, todas as coisas me são lícitas, mas ele usa também o princípio da conveniência, mas nem tudo convém. Ele faz menção de que tem coisas que são lícitas, tem coisas que não convêm, e ele chega a dizer, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E um dos grandes princípios usados por Paulo é quando ele disse, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. E isso inclui a forma como nós nos apresentamos. Ele disse, fazei tudo para a glória de Deus. Utilizando estes princípios, jamais incorreremos em erros, em fragilidades de estarmos vivendo em desacordo aos princípios revelados na palavra do Senhor. De modo que, com o cuidado devido, sempre entendendo de que nosso comportamento aponta ou não para as características do Senhor Jesus. E assim como os crentes do primeiro século foram apelidados como cristãos, em razão da sua identificação, precisamos finalizar esta reflexão com a seguinte pergunta, e aqui eu me direciono também para você, para a gente refletir nesse momento final do que estamos meditando. Ao olharem para nós, estão vendo de fato Cristo? Ao ver a nossa conduta, o nosso comportamento, a forma como nós nos expressamos, a forma como nós nos apresentamos, nos relacionamentos interpessoais, em tudo, alguém está vendo e enxergando Cristo em nós? Eu não estou perguntando se está vendo o seu cartão de membro, não está, se alguém está vendo a voz bonita que você vem a ter, o conhecimento teológico, que é importante também, mas não é exatamente isso que eu estou lhe perguntando. A pergunta é, estão vendo Cristo em nós? O nosso propósito e a nossa finalidade é esta, que a nossa luz revele que andamos nos caminhos do Senhor. Diante disso, nós queremos lhe convidar para fazermos uma oração pedindo a bênção de Deus e continuidade e que Ele nos ajude a aplicarmos e vivermos a sua bendita palavra. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por Tua graça, por tudo que temos, ó Pai, aprendido pela Tua santa palavra. Tu sabes da nossa necessidade, da importância também de vivermos de forma equilibrada quanto à nossa identidade como autênticos servos Teus. Nos ajuda, aonde estivermos, o Teu nome ser glorificado, seja no ambiente religioso, dentro da congregação, seja no trabalho, na faculdade, aonde estivermos, onde o Senhor nos plantado, que possamos revelar as características como autênticos servos Teus. Assim nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, está concluindo o seu Fonte de Fé de hoje, mas não saia daí, permaneça sendo abençoado pela programação que se segue até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e toda a sua família agora e para sempre. Amém.